você uma nova pessoa. Então, por isso que eu queria. Deu para. Ainda não. A internet está ruim. Não tem problema. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: Deus, a internet está ruim, mas o Senhor não está ruim, não. Aqui está a tua presença, Deus. Eu quero te pedir, Deus. Fala assim para Deus: fala comigo hoje. Graças, Senhor. Fala comigo. Fala forte: fala comigo hoje. Fala comigo hoje. Porque uma palavra da tua boca. Uma palavra da tua boca. Pode mudar hoje a vida do meu irmão, da minha irmã, mas também a minha. Fala para Deus: fala comigo. Muda minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quando eu estava aqui no Brasil, morando, eu andei bastante no Brasil. Sempre andei com o Senhor e eu lembro que cada vez que o Senhor me levava num lugar, numa igreja, dependendo da necessidade das pessoas, o Senhor falava com o povo. Vou confessar para vocês que o mais medo que me dava era cada vez que um pastor falava: abre a boca desse homem e fala como um profeta. Eu tremia. E às vezes o Senhor falava. Yeah. Yes. Eu lembro que tem ocasiões Yeah. que eu pegava o pastor da igreja e Da minha palavra. pegava o cajado e sabe, não tenho pé, né? Não tenho pé, a cajado, né? Mas às vezes na vida, a Bíblia diz que o filho é corrigido com vara. Quem gosta de vara? Acho que ninguém gosta, né? A gente gosta de presentinho, a gente gosta de mimo, mas a gente não gosta de vara. Mas a Bíblia diz que o filho mimado, ele envergonha o pai, que não tem caráter. Todas as pessoas que você conhece de sucesso na vida têm passado processos difíceis. Deserto é a escola do Senhor. Ninguém quer passar pelo processo, mas o único jeito de nós nos tornar pessoas de Deus é passando o processo de Deus. Até o próprio Jesus, a Bíblia fala que ele mesmo, sendo Deus, ele se despojou dele mesmo e ele se humilhou, ele se despiu, ele se humilhou e ele aprendeu obediência. E hoje ele é o autor de eterna salvação para aqueles que o obedecem. Nós temos hoje muito crente dentro das igrejas querendo fazer uma vida independente da vida de Cristo. E mais temos pessoas na igreja que parecem com todo mundo, menos com Jesus. Temos pessoas querendo parecer com cantores, com futebolistas, mas cadê a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo dentro da igreja? Se você quer parecer com Jesus, essa pregação é para ti. Se você não quer parecer com Jesus, você tem liberdade de ir jogar bola, tomar banho de piscina, sei. Posso ter piscina. Não perca tempo. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias nós vamos ter que ser provados. O juízo começa com a caça de Deus. Se prepara. Não é coisa mole as coisas que estão vindo para a humanidade. Não é coisa mole. Mas a gente tem que ser filho de Deus. Amém? Amém. Vou compartilhar contigo uma história
Ela está em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Sim. Está comigo? Amém. A Bíblia diz, lembra de Abraão? Sabe quem é Abraão? A gente não conhece ele pessoalmente, mas a gente já ouviu falar muito dele, não é? Isso aí. Abraão saiu do Egito e foi para o Negueb. Ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abraão era muito rico. Ele possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podia morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fereceus habitavam essa terra. Então, Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Soar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Que história é essa? Muitas vezes a gente vai construindo uma história na vida, na igreja, na família, que não é a história que Deus vai permitindo que a gente viva. Está comigo? Amém. Então, aqui nós vemos parentes, eles estão juntos numa jornada, eles estão juntos em várias nações, eles estão juntos desde a saída de Abraão da Babilônia. Começou a botar a mão. Só que chega um momento que os dois começam a ter conflitos de interesses. E o que acontece? Acontece que quando Abraão, onde foi o conflito? Vamos começar por aí. Quando Abraão, ele chega, aonde ele chegou? No lugar aonde ele tinha levantado o primeiro altar. Está comigo? Amém. Ele volta ao primeiro amor. Ele volta àquele lugar aonde ele invocou o nome do Senhor. Mas quando ele volta, e ele quer começar de novo, porque quando a gente volta e começa, é porque a gente quer começar de novo. Às vezes na vida tem experiência
gente a querer começar de novo. Ele estava vindo do Egito, teve uma experiência ruim no Egito, ele foi muito abençoado economicamente, mas quando você está no Egito, você está longe do propósito eterno de Deus. Às vezes a gente é abençoado, é próspero, a gente ganha muita coisa, mas sabe que fica aquela saudade. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero encontrar com o Deus de pactos. Eu quero encontrar com o Deus, sabe, todo poderoso, porque todo que está nessa terra não adianta dela se a gente não tem o Deus da promessa. Está comigo? Mas quando ele foi começar de novo, ele tinha que se dividir. É uma pessoa que tinha acompanhado ele o tempo todo, mas que não podia mais andar com ele. Eu vou começar falando no espírito, sabe, a gente é espírito, alma e corpo. Ou seja, quando nós queremos começar com o Senhor vai trabalhar conosco no espírito, vai trabalhar conosco na alma, vai trabalhar conosco no corpo. A gente não pode dividir as coisas. Às vezes a gente não entende quando é que Deus trabalha no espírito, quando é que Deus trabalha na alma e quando é que Deus trabalha no corpo. Então nós queremos misturar tudo. A Bíblia diz que a espada é de dois gumes, é ou não é? E quando ela chega, ela vai partir o quê? Ela vai partir o espírito da alma. Porque não temos como construir o reino de Deus no nosso interior se a gente não começa a separar as coisas do céu das coisas da terra. A gente não pode misturar tudo. A gente tem que estar na mão do Senhor e não saber quando que o Senhor está falando conosco para largar alguma coisa. O Senhor começa a santificar a nossa vida primeiro no espírito. A Bíblia diz que Deus, quando viu o caos no mundo, o primeiro que ele fez foi trazer luz, manifestar a luz, para a gente ver as trevas, para a gente ver que o mundo, a terra, nós estávamos em trevas. Então tem que ter uma divisão entre a luz e as trevas. Amém. Quer começar com Deus? Vai começar uma divisão na tua vida. Amém. Glória a Deus. Porque quando a luz chega, a treva tem que fugir. Então tem detalhes aqui nessa história que vai nos ajudar a encarar um novo começo com Deus, um de dentro para fora. Amém. Porque às vezes a gente leva 20 anos dentro da igreja e ainda não entendeu o propósito eterno de Deus. Amém. Então nós somos um monte de crente, domingo tras domingo, esquentando bancos dentro da igreja, fazendo nada, lutando com coisas que a gente era para ter largado tem um tempo atrás, aí a gente está carregando com elas. Então, nós temos pessoas que levam anos dentro da igreja e elas ainda são bonsai. Sabe o que é um bonsai? O que é um bonsai? Aquela árvore pequenininha. É uma árvore de maçã, é um peixe de abacate, mas é um bonsai, não dá fruto não. Então, por que eu quero essa porcaria na minha casa? Aleluia! Tem muito bonsai dentro da igreja. Ele nem vive no mundo, às vezes ele vive meio no mundo, meio em Cristo, não presta. Gente, Deus está querendo pessoa com um propósito. Aleluia. Então Deus chega e ele fala: Abraão, sim, eu vou me revelar. Mas sabe o que? Deus começa a provocar entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão um conflito. Por quê? Porque a gente não pode mais viver junto. Porque aqui a gente não está para alimentar a alma, a gente está aqui para crescer no espírito. Então nós temos que ter uma divisão. A Bíblia diz que Abraão tinha gado, Abraão tinha prata, Abraão tinha ouro. Ló só tinha gado. Por quê? Cada um deles vai significar alguma coisa. Porque para Deus, ele vai trazer oferta. Oferenda é de outra coisa. Só que em espanhol é assim a palavra. Ele vai trazer oferta para Deus de gado.
próspero no que ele tinha para sacrificar para Deus. A prata, quando a Bíblia fala de prata, está falando de salvação. E quando a Bíblia fala que tem ouro, está falando de perfeição. Está comigo? Então Abraão tinha sido prosperado em tudo. Todos os elementos que Deus tinha fornecido para ele, agora não pode viver junto com um cara que só tem prosperado em quê? Em gado. Ele pode oferecer, mas não tem salvação, ou não tem, vamos falar, purificação, maturidade. Né? Aonde que ele vai ter? Ele tinha só em Abraão, mas nele próprio ele não tem. A nossa alma não tem nem salvação, nem purificação, se não é em Jesus Cristo. Está comigo? Amém. E nós não temos nada para oferecer. A gente só pode oferecer animais, a gente só pode oferecer coisas naturais, mas não as coisas espirituais. Está comigo? Amém. Então, qual é a briga aqui entre os dois? A gente não pode viver junto. Abraão fala, tá bom. Ele que fala, se você vai para lá, eu vou para cá. A Bíblia diz que a carne e o espírito, eles vão ter uma luta, não é? A carne, sempre ela vai tirar para onde? Para o lado, e o espírito é contrário da carne. A gente tem uma luta interior no nosso. Quando você tem luta no teu interior, você está sendo um crente. Você está sendo uma pessoa viva dentro da igreja. Quando você não tem lutas no teu interior, quando você peca e você não é repreendido pelo Espírito, você está morto. Mas quando você luta, quando você fala, mas o que está correto é isso, mas eu gostaria de fazer isso, você está na luta. Aí precisa tomar uma decisão em Deus. E hoje, como uma geração que vai ser, ou está sendo preparada para a maturidade, eu vou te falar sobre esse texto aqui, só para você ter ferramenta e saber quando que você toma uma decisão, tem que tomá-la, mas tome ela no espírito, não na carne. Agora, Abraão, ele tinha a promessa. Em Abraão estava a promessa da vida, a promessa de tudo do Salvador, estava tudo nele. Ainda, Deus não tinha falado para ele sobre o filho. Ele estava sendo preparado para manifestar o filho dele. Essa história acontece antes da manifestação do Isaac, a promessa. Antes de Deus falar com ele. Então, às vezes, a gente ainda não tem uma noção total do que Deus tem para nós. Mas pode ter certeza absoluta que Deus está te preparando. Você está aqui com um propósito eterno de Deus. Amém. Você não está aqui à toa. Você não está aqui por acaso. Você está aqui com um propósito. Se você perder esse propósito, você vai ser mais um que vai passar e vai fugir. Quantas pessoas que leva 5 anos dentro da igreja? 5. Levanta a mão, quem leva pelo menos 5 anos. Levanta a mão sem problema. 5 anos dentro da igreja. Pouquinho. Quem leva 3 anos dentro da igreja? 3. 1, 2, 2. 2 anos dentro da igreja. Não estou falando quem tem 20 já tem 2. Pelo menos 2 anos. Quem tem pelo menos 2 anos na igreja? Poucos. Todos os crentes aqui têm menos de 1 ano dentro da igreja? Então, por isso, se você entender isso, já tem 2 mínimo. Já tem mínimo 2 anos dentro da igreja. Mínimo. Já você viveu 2 anos pelo menos dentro da igreja. Alguém pode levantar a mão para ver? Para saber aqui, a maioria, isso aí. Em 2 anos, quantas pessoas já você conheceu que hoje não estão dentro da igreja? São 2. Quantas pessoas que você conheceu nesses 2 anos
já não estão dentro da igreja, está no mundão. Hoje está no carnaval. Quantas pessoas? Umas quantas, né? Olha, você está aqui. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas vindo, mas porque poucas ficam? Porque eles não entendem o propósito eterno de Deus. Eu lembro, essa pergunta me fizeram quando eu estava em um acampamento, e eu falei assim: Senhor, eu quero ser daqueles que olham muitas pessoas indo, mas eu não quero ir não. Eu não quero que muitas pessoas vão, né? Mas infelizmente as pessoas não conseguem encontrar Jesus. Não porque Jesus não quer se revelar, senão porque Jesus quer se revelar a ela, a você, e você não quer aceitar a revelação dela. A porta continua sendo estreita. O caminho continua sendo, fala angosto, fala estreito também, né? Difícil. Então hoje eu vou falar para você como é que a luta da alma com a luta do espírito, ela acontece. Te falei que em Abraão está a promessa, em Abraão está a vida, em Abraão está a manifestação da vida de Deus, ok? Mas vamos falar um pouquinho de Ló. Ló prospera, está com Abraão, mas aquele conflito que acontece entre a alma e o espírito, ele tem que trazer uma divisão, aonde Deus vai trabalhar contigo no espírito, mas a tua alma, a nossa alma, qualquer uma, se ela tomar a decisão, estou te falando, se você toma a decisão da tua vida no espírito, você vai ficar no lugar aonde o altar de Deus está para adorar Ele. Abraão não foi que saiu, tá? Amém. Quem foi que saiu? Ló. Mas detalhe, a gente vai estudar o que Ló fala. Aí Abraão fala: ó, se tu vai para lá, eu vou para cá. Se tu vai para lá, eu vou para cá. Olha as palavras de Ló. A Bíblia diz, as palavras de Ló. Abraão disse: não deveria ter conflito, não está toda a terra na frente de você. Vai logo. Ló ergueu os olhos. Olha aqui. O cara levantou o olho. Estamos aqui em Gênesis 10, não é? 14, não, 13, 10. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Olha aqui, detalhe, olha aqui. A alma nossa sempre procurando uma justificativa. Tudo era bem regada, como o jardim de Deus. Que lindo, espiritual, né? Já viu o pessoal falando, parece de Deus, né? Não viu? A alma, o tempo todo é bela vista. A alma gosta de tomar decisões pelos olhos. A pessoa levanta, olha, gostou, eu gostei. Parece o jardim de Deus. Quantos casamentos lascados, porque menina olha, homem que não é judeu, homem da rua, e fala, parece bom, né? Quantas pessoas já ouvi falando, ele parece tão bonzinho, o único que falta nele é Jesus, falta tudo. Mas o único que falta, parece, nossa, cara tá. Por quê? Porque o olho bateu no olho. Mas acontece igual com o homem. A gente olha e fala, nossa, parece o jardim de Deus. Mas parece o jardim de Deus e a terra do Egito. Já criou um conflito. A alma
sempre tenta colocar o jardim de Deus na terra do Egito. É aquela mistureba. É aquele oba-oba espiritual. O reteté, crente. Querer sentir o Espírito de Deus com arrepio, como se fosse uma cumba. A gente começa a misturar tudo. Parece uma coisa, mas é outra. E a Bíblia diz que Ló, ele partiu pelo que ele viu e era bom. Tem muita igreja hoje adorando Deus, fazendo missões na alma. Já você não viu? Eu estou sentindo ir na igreja. Está chovendo, não estou sentindo não. A pessoa muda de sentimento de acordo à circunstância. Eu não estou sentindo a Deus. Mas hoje eu não estou sentindo a Deus. Por quê? Porque todo a gente joga no sentimento alma. Mas isso não melhorou o que aconteceu. A Bíblia diz que Ló, ele olhou, ele comparou o que ele estava vendo com o jardim de Deus e terra do Egito. Aí a Bíblia diz que ele partiu. A tua Bíblia diz mesmo que é a Bíblia? Até ele partiu. Isto foi antes, a Bíblia diz, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e assim se separassem um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar na cidade da campina. Olha aqui o que diz o verso 12 aqui, no meio. E ia arrumando as suas tendas até não estou ouvindo não. Até você não almoçaram não? Eu dei um almoço para eles? Ele mudou rápido. Ele foi logo, saiu daí, chegou em Sodoma. Ele foi rápido. Foi de uma viagem só? Não. O que ele disse? Ele disse que ele foi colocando a tenda dele até chegar. Gente, quando a gente toma a decisão na alma, você não vê a consequência do pecado logo. Às vezes passa semanas, passa meses, passa anos, e quando você enxerga, você vê que você está morando em Sodoma. Nós temos uma geração que quer andar pelo coração e pelo sentimento. Sentimento, eu gosto da palavra em espanhol e em português, porque ela descreve perfeitamente o que é sentimento. Sentir, mentir. A pessoa às vezes casa com um homem ou uma mulher que ama, e ela divorcia com a mesma pessoa, mas ela agora odeia, mas é a mesma pessoa. Por quê? Pelo sentimento. Então, por isso que a vida com o Espírito não é uma vida de sentimentos, é uma vida eterna, é uma vida poderosa. Uma igreja no Espírito, ela não louva porque tem um bom louvor. Uma igreja no Espírito, ela não louva, ela não aguarda o violão, ela não aguarda o piano, ela não aguarda, que lindo, que arrepio, tem pessoas dançando, que lindo, que bonito, que ambiente. A igreja no Espírito, no deserto, ela consegue viver dentro do Shekinah. Amém. A igreja do Espírito, ela mesma, que não tenha nada, ela começa a chamar a presença de Deus, e da rocha sai água. Amém. A igreja do Espírito, ela na China, ela mesmo no lugar comunista, ela começa a adorar a Deus, porque ela sabe que circunstância não é o que vai trazer a presença de Deus. É um espírito contrito, humilhado. É um povo
pacto aí na frente do Senhor. Praise the Lord. A Aleluia. igreja que nós estamos, a geração que eu estou pregando, não é para ser uma geração frouxa, não é para ser uma geração de alma, é para ser uma geração do Espírito. Yes. Praise the Lord. Uma geração que não está olhando, porque é para a esquerda, não é Bolsonaro, larga esse para um lado. É uma geração que olha que o reino de Deus é maior que tudo. Glória. Amém. É uma geração que não está guardando Bolsa Família para ser nada, não é comunista, não é capitalista, é uma geração que é cristã. Yes. Amém. Come on. É uma geração que fala, eu quero Jesus na minha vida. Come on, preach it out. Amen. Santo. Yes, yes. Eu não quero estar colocando a minha tenda um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para lá. Hoje tem igreja, olha para a igreja, os mais velhos aqui, pastores, pessoas que levam 20 anos dentro da igreja. Tem 20 anos atrás, como era? O respeito dentro dos locais, o respeito à palavra, o respeito entre as pessoas, o respeito ao casamento, a juventude diferente. Por que a gente mudou? A gente está colocando a nossa tenda e hoje nós parecemos mais Sodoma e Gomorra que até 20 anos atrás. Hoje, me perdoa todo que está aqui, até todo, estou falando o espírito, a alma e o corpo, todo tem que estar alinhado com Jesus. Amém. Você pode olhar no espelho com quem parece você. Uma geração que tem deixado entrar dentro dos templos uma quantidade de porcaria do mundo. Uma geração que tem se contaminado. Uma geração que deixa a política, as coisas se misturarem. E hoje os nossos feios, toda a porcaria está aí dentro, que a gente não sabe se prega de Jesus, ou prega do político, ou prega de qualquer coisa. Acordado? Aí em todo. Eu não sou daqueles pastores que pregam, que você tem que estar com gravata, sabe? Mas eu sou daquelas pessoas que eu falo, deixa que a tua vida pareça com Jesus. Parece um rock, parece sei lá o quê. Com todo mundo, mas não com Jesus. Tem irmãs que ela vem dentro, ao louvar com a gente, toda assim apertada, e dá para ver todos os detalhes do corpo. Mas tem irmão também que parece com tudo. Hoje o mais, estou falando desses espíritos de Sodoma, porque se você quiser, vai estudar o que aconteceu em Sodoma e Gomorra para serem destruídas. Hoje tem um movimento no mundo inteiro acordando um espírito no homem de parecer mulher, e um espírito na mulher de parecer um homem. Hoje a mulher quer tomar o lugar do homem, o homem olha para o espelho mais vezes que para a mulher. Descuidando, se não sei o que, homem pintando unha, homem não sei o que. Coisa frouxa, coisa de viado, gente. Dentro da igreja. Mulher que parece um homem. E a gente, quando foi que a gente deixou entrar isso dentro da igreja? Porque porta isso entrou dentro da igreja. Porque nossa alma, ela está sendo conquistada por quê? Você não lê a Bíblia, mas está na mídia mais de 1 ou 2 horas no teu dia. Não tem tempo para orar, mas tem tempo para estar na mídia, na fofoca. Passa 1 hora aí, com o dedo, que vai gastar o dedo assim, passando. Olha aqui, fofocando do outro. Você viu a foto que eu postou no seguinte? Fofoca. Voltando a tua tenda até Sodoma. O diabo
Ele não perde tempo. A gente perde tempo. Então, sabe que se você quer ser transformado, esse congresso aqui é de dentro para fora, né? A gente gosta muito de cuidar da aparência, né? A gente gosta de tampar o que é ruim. Mas se Deus está aqui, Deus vai tirar para fora todo mundo. Aleluia. Deus vai tirar toda a roupa de figueira que você colocou na tua vida, toda a religião. Porque a religião traz você aqui para você aparentar que você é espiritual. Eu não estou te chamando para você vir aqui na frente para sentir arrepio, nem para chorar. Eu estou chamando você no espírito, para na hora de tomar uma decisão, na frente da mídia, na frente do mundo, você lembra que tem uma promessa, que é a promessa de Abraão. É uma promessa firme. É uma promessa que Deus deu antes da fundação do mundo. É uma promessa do Cordeiro. Então, a decisão que você tem que tomar hoje, como todos os dias, é uma decisão que não está levando você pela vista até Sodoma. É uma decisão que fica firme no lugar onde você tem um altar que possa render a tua vida na frente do Criador. Está comigo? Uma geração inconformada com essa terra, como falava o irmão Arthur, que não se conforma nesse mundo. A Bíblia diz que Abraão procurou a cidade que Deus ensinou para ele, e não achou. E não achou ela. Por quê? Porque não estava na terra. Hoje, que nós estamos falando do reino, nós viajamos pra caramba. Eu fui menos que viajei. Eles pegaram 2, 3 aviões cada um para chegar aqui. Nós queremos ministrar o Arthur, a gente está junto, no mesmo sentido, ministrar o reino de Deus para vocês. Nós queremos servir vocês, trazendo o que a gente conhece, o que a gente vive, para juntos. Nós somos uma igreja para agradar a Deus. A gente não é uma igreja, vocês são outra igreja. A igreja é uma, e o Espírito de Deus está vestindo a noiva para um homem só, Jesus Cristo. A mulher que não fica preparada não casa. Está comigo? Se você vai casar com uma mulher, ela tem que ser virgem, ela tem que ser santa. Não é uma mulher que na alma vai morando na Sodoma. Olha nesse tempo. Fica ligado, brasileiro que está aqui sentado neste lugar. Fica ligado, porque o mundo, ele quer puxar você para ele. A Bíblia diz que a gente não é do espírito do mundo. Nós pertencemos a um só. É o Senhor. O preço foi pago. A gente custou a vida do Filho de Deus. A gente merece a morte. Nós merecemos o inferno. Nós somos totalmente destinados no velho homem para desaparecer. E Jesus falou: não, aguarda, eu vou pagar o preço para salvar eles. Salvação não é para você ficar sentado na igreja e ser membro de uma organização, nem dançar, nem cantar.
Salvação é a porta que Deus abriu para você e eu cumprir o propósito eterno de Deus. Na frente do Senhor, a gente vai estar sendo salvado para quê? Para ser aperfeiçoado, para ser cheio do Espírito Santo e viver uma vida em abundância, como eu estava falando, meu irmão. Agora, fala a verdade. Será que hoje você sente que está vivendo essa vida em abundância? Fala a verdade comigo. Você sente a igreja com aquele poder de Deus, vivendo essa vida em abundância? Nós temos o poder do Espírito Santo. Quando a gente vê um doente, o que pensa? Manda ele para o doutor, manda ele remédio, medicina verde, manda para a farmácia, não é? Mas cadê aquele Espírito que fala, levanta e anda? Cadê aquele poder que fala, não, eu vou orar por você? Cadê aquelas pessoas que quando caminham, a glória do Senhor andava com eles? Sabe por que a gente não está nessa dimensão como corpo? Porque deu muito tempo que a gente está colocando as tendas e nós estamos nos parecendo com Sodoma. Você fala dentro da igreja, um cara ou uma pessoa, olha, tua vida não representa Jesus. Ah, não me julgue. Ainda estamos com aquela coisa de criança, né? Não me julgue. Você não é ninguém. Quem é você hoje? Nós temos crente e pode, passando de igreja em igreja, porque não quer ouvir a voz do pastor. Não quer ser tratado. Não quer ser, sabe que? Não quer morrer. Nós temos crente que o único que quer, porque você acha que esse cara aqui, Ló, ele foi colocando as tendas até chegar a Sodoma? Porque quando você chega numa cidade e você sente prazer, você fica, não é? Só que o prazer dele, aonde levou ele? Até Sodoma. É muito difícil você se conformar para viver em uma cidade se você não concorda com o que está acontecendo nessa cidade, se Deus não mandou você. Está comigo? A pessoa normalmente mora onde gosta. Você vai no culto, tem um fofoqueiro lá na esquina, tem uma fofoqueira aqui desse lado, e no final do culto eles se encontram, porque o Espírito atrai eles, não é? Você vai viver aonde você pertence. Se você nasceu de novo, você não vai se conformar nessa terra. Você vai querer viver só no céu. Você vai querer viver só com Deus. Se você pertence a Deus, eu acredito que todos nós estamos sendo chamados para isso. Você não vai se conformar com o que você está vivendo hoje na sua vida. Pecado. Quantos jovens presos com a pornografia? Quantos jovens presos com a homossexualidade? Quantos jovens presos com a fornicação? Com a mentira? Quantas vezes a gente pega a mentira como um recurso para sairmos de uma situação? Isso é do diabo. E vai colocando, e um pecado leva para o outro. Para o outro. Então nós temos congregações cheias de picareta, cheias de pessoas que não representam o reino. Essa não era a igreja que Jesus montou por ela. A igreja, ela tem a vida e a palavra de Deus. A palavra que purifica. É por isso que eu não tenho nunca medo. Se eu tivesse que viajar desde os Estados Unidos até aqui, para pregar para um jovem que Deus quer falar contigo e colocar a palavra eterna na tua vida, eu venho. Porque eu não estou preocupado com a quantidade de vocês. Eu estou só preocupado para semear a semente santa naquele que quer falar, quando ele fala, eu não quero ir no caminho de Ló. Eu não vou no caminho da minha alma. Eu quero ir no caminho do Espírito. Eu quero viver na promessa de Abraão. Eu quero ser chamado amigo de Deus.
Ló não sabia que a cidade ia ser destruída, mas a Bíblia diz claramente, a Bíblia não diz que a partir de que Ló chegou, a cidade se corrompeu. A Bíblia diz que a cidade já estava corrompida antes de ele chegar naquela cidade. Quantas pessoas? Agora eu vou falar um detalhe aqui. Ló, ele separou de Abraão, por quê? Segundo a história, fala para mim. Por que ele separou? Porque as ovelhas, o gado, né? Era muito. Já você leu a história quando ele saiu de Sodoma? Quando ia ser destruída? Com quanto gado ele saiu de Sodoma? Com nenhum. Cadê aquele gado? Cadê aquela prosperidade? Gente, quem semeia para a carne, ele diz a Bíblia, ele coleta aqui destruição, morte. Ló nem conseguiu convencer o marido da filha dele para sair da cidade. Não sei qual é o testemunho dele. Tem muitas pessoas que têm famílias destruídas porque um dia tomaram uma decisão na alma e hoje estão vivendo na Sodoma. E pergunta por quê? Pelas tuas más decisões. E quando você larga Jesus Cristo, quando você larga o reino, a consequência é grave. E não sempre a gente vê logo. Às vezes a gente vê por um tempo. Eu vou te falar mais. Quando ele saiu, nem a mulher dele ficou viva para contar a história. No meio do caminho, o que ela fez? Voltou atrás. A Bíblia diz que os nossos olhos têm que estar aonde? Aonde? Postam os olhos em Jesus. Em quem? Jesus. Jesus. Vamos, sabe? Está dormindo? Posta os olhos em Jesus. Jesus. Tem pessoas no caminho que não tem óleo em Jesus. Tapa de sal. Gente, uma das coisas mais importantes na nossa vida é aonde você olha. O óleo é Jesus, o autor e consumador da nossa Emuna. fé. Emuna. O que aconteceu com as filhas de Ló? Aí começou, o pecado não foi só em Sodoma. Quando eles saíram, aí continua a prostituição, continua o incesto, continua o pecado. Porque quando você vive ligado no pecado, você acaba reproduzindo a educação de tudo que você recebeu. As filhas deitaram com o pai, tiveram filhos, e eles são os amonitas e os moabitas, que eram inimigos de Deus, ou do povo de Deus, de geração em geração. Tem decisões na nossa vida que vamos trazer problemas de geração em geração. Eu não sei qual é a circunstância que você está passando hoje na tua vida. O único que eu sei é que o Senhor quer pessoas que aqui possamos tomar uma decisão e ficar no Espírito. No Espírito nós temos promessas. Nós temos a promessa da vida. Nós temos promessas de saúde. Nós temos promessa de uma eternidade. Nós temos promessa de alegria no Senhor. Nós temos promessa de uma cidade que não é o mundo. Nós temos promessa
as ruas serão de ouro, o mar é de cristal, de vidro. Nós temos promessas de louvar com anjos. Nós temos promessas do mal nunca mais nos tocar. Nós temos promessa daquele que falou que eu vou enxugar as tuas lágrimas. Nós temos promessa de falar, nunca mais a morte vai te tocar. Uau! Aonde você quer viver? Na promessa ou na alma? Aonde você quer viver? Na promessa ou na alma? Eu te falei, espírito, alma e corpo. Sabe por que o corpo deixei até o final? Porque o corpo, ele é o que você vive. Se você vive no espírito, o teu corpo, ele está sendo preparado, ou ele é um templo do Espírito Santo. Se você vive na alma, é muito provável que o teu corpo seja uma caça pronta para os demônios virem a morar nela. A Bíblia diz que Jesus, a palavra, ela limpa. Se você deixa a caça vazia, o que acontece? Aquele que saiu vai procurar 7 mães e volta. Mas se você diz, Senhor, eu quero ser o templo do teu Espírito, daqui, estou te falando hoje, você vai pisar lugares onde Deus vai te levar para louvar o nome dele nas nações com um propósito eterno, e você vai carregar a glória do Senhor. Eu não quero que você sinta, eu não quero que você, receba no superficial. Eu não quero você aqui só levante a mão e falar, meu Deus, e sente um arrepio, ou procura se cair. O único que eu peço hoje para o Senhor é que você feche os teus olhos, fale assim no teu interior, Senhor, esse acampamento, ele é de dentro para fora. Nessa pregação, eu quero olhar no meu interior, que o que eu estou fazendo na minha vida, as minhas decisões têm me levado para onde? Talvez hoje, tem uma briga muito grande no teu interior, e você hoje tem que tomar uma decisão. Tem coisas que você tem que largar hoje. Tem pessoas que Deus está falando para não andar com elas. Tem lugares que Deus está falando, não vai mais. Tem portas que Deus falou para ti, fecha ela. Então hoje é um dia que aí com os teus olhos fechados, peça para Deus, Senhor, eu recebi hoje uma palavra, que é para, ou eu ando pela vista como Ló, ou eu fico no lugar de Abraão, até o Senhor me levar à promessa. Deus, eu coloco essa geração aqui na tua frente, Senhor. Eu te peço que o Senhor remova tudo que tem que ser removido no nosso interior. Talvez hoje, agora, está vindo na tua cabeça pecado, está vindo na tua cabeça história, está vindo na tua cabeça muita coisa. O Senhor quer te curar, o Senhor quer te libertar, o Senhor quer falar contigo hoje, é com Jesus Cristo, é na promessa dele. Hoje, toma uma decisão no teu coração, não se mova pelas tuas emoções. Aleluia. Feche os teus olhos aí. Não é para olhar para o lado. Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia.
manifesta a tua presença neste lugar. Senhor Deus Todo-Poderoso, essa geração agora está aqui na tua frente. Eu te peço que ele aqui, do Pará, não é do Pará só, porque aqui tem pessoas que são de outros lugares do Brasil. Estou falando dessa geração. Pai, eu sei que hoje tem várias pessoas aqui neste lugar que estão tomando uma decisão de estar marcando a história da vida dela, da família inteira. Tem pessoas aqui que nem conhecem a tua família, ainda nem casou, mas hoje você está tomando uma decisão no Espírito que está marcando toda a tua família. Você vai casar e vai ver promessas de Deus na tua família. Lembra que hoje você está tomando uma decisão que está marcando a tua geração. Nós estamos tomando hoje uma decisão, falando: não queremos ir pelo caminho que o mundo está indo. Eu não quero viver seduzido pelo espírito de Sodoma e de Gomorra. Eu não quero mover a tenda de uma cidade em outra e começar a tolerância do pecado na minha vida. Senhor, faz de nós radicais, pessoas que não tomemos decisões para irmos nos aproximando do mundo. Eu sinto a Deus aqui no teu interior. Eu sinto aqui, sabe? Eu sinto hoje, estava morando no quarto. Eu estava vendo as gemas sendo quebradas. Correntes, tem uma corrente forte, grossa, forte, mas a unção chegou caindo, começou a apodrecer aquela corrente. A unção apodrece todo jugo, toda maldade, todo pecado. Senhor Jesus, aleluia, o Senhor limpa para depois edificar de novo. Aleluia, tu vai receber mais, mas agora foca nesse momento, com tu e Deus. Não é na emoção, é no Espírito. Não é na emoção, é no Espírito. Abraão recebeu, ele não caiu no chão, ele só parou para ouvir a Deus e dar tudo no altar do Senhor. Aleluia. Santo Deus. Espírito de Deus. Peço para Deus ouvir o Espírito dele aqui neste lugar. Na tua vida. Bem mais. Eu sei que hoje na noite tu vai receber mais. Amanhã de manhã você vai receber mais. Amanhã na noite você vai uma bênção igual, vai receber. Mas Deus está te preparando hoje. A palavra de hoje está te purificando para você receber. É aí contigo, é aí no teu interior. Tem que largar o mundo. Tem que largar todas as coisas que estão te aprisionando. Aleluia. Aleluia.